Boa noite, boa noite. Vamos na conversa, começando sempre às 7 horas em ponto. Vamos lá, eu estou aguardando o Lourenço aceitar o convite para a nossa live. Aí já apareceu. Good evening! Good evening. How are you? I'm great. How about you? Oh, I'm very well, thanks for asking. You're welcome. Então, já avisando pro pessoal que vai pegar essa live desde o início. Hello, Tânia, how are you? Uh, a gente vai postar essa live depois no IGTV, no YouTube, no Facebook. Ela vai estar disponível para assistir depois. Então, justamente por isso, a gente vai pensar em quem está assistindo agora e quem vai assistir depois também. E até por isso eu vou pedir o Lourenço para se apresentar. Quem não está acompanhando as nossas redes sociais, não sabe do que se trata a nossa live, o Lourenço vai poder se apresentar um pouquinho e aí, a partir daí, a gente vai desenvolver a nossa conversa. A gente já está vendo aqui algumas pessoas. Hello, Diego. Hello. Ah, então, Lourenço, primeiro já gostaria de agradecer por você ter aceitado o convite de conversar com a gente hoje. Acho que vai ser uma conversa que vai ajudar muito os alunos que estão estudando atualmente na UIN, né? Pessoas que querem estudar inglês. Então, acho que vai ser uma experiência bem legal. Primeiro, então, eu queria que você se apresentasse, né? Vai ter muita gente que já sabe do que a gente vai falar, sabe quem você é, mas tem muita gente que vai assistir depois, talvez, que não Uhum. sabe. Então, eu gostaria que você se apresentasse para a gente começar. É, tá bom. Boa noite. Meu nome é Lourenço. Eu sou estudante de psicologia atualmente e eu frequentei a Win English por 5 anos, né? Onde eu fiz o meu curso de inglês. E hoje nós estamos aqui para ter uma conversa, trocar algumas experiências, falar sobre como foi esse período que eu estive lá estudando e responder algumas dúvidas que vocês tiverem ao longo da nossa conversa. Acho que é isso. Perfeito, perfeito. Lourenço, primeiro de tudo, eu lembro muito bem quando você entrou lá no nosso curso, né? Ainda no primeiro ano da nossa escola, em 2013. Me recorda aqui uma coisa, naquela época você entrou, por que você queria estudar inglês? Desde criança eu sempre tive uma afinidade muito grande pelo inglês, principalmente por causa de música, filmes, né? Essas coisas que a gente consome desde novo. E eu sempre tive uma facilidade em reproduzir o que eu escutava, mas nem sempre eu sabia exatamente o que aquilo significava. Mas era algo que sempre me cativou, sabe? E aí, quando eu tive a oportunidade de começar a estudar inglês no ensino fundamental, eu decidi entrar, né, para me aprofundar melhor e, sei lá, ficar mais por dentro, assim, do idioma, entender um pouco mais. Lourenço, você falou que você estudou muito tempo com a gente, né? Você estudou durante 5 anos. Quantos anos você tinha quando você entrou na época? Eu tinha, acho que 16, se eu não me engano. 16. Então, muita gente pergunta com que idade que eu devo começar a estudar inglês, se eu devo começar só depois de adulto ou não. O Lourenço começou ainda na adolescência, né, Lourenço? Isso, isso. E você fez todo o nosso curso, né? Você passou até por um método anterior ao que a gente usava, né? Hoje a gente usa o método da Universidade de Oxford. Você chegou a estudar num primeiro método com a gente, num outro método. O que você, enquanto aluno de inglês, achava mais difícil na hora de aprender inglês? Boa pergunta. Eu sempre tive um pouco de dificuldade em relação à pronúncia de palavras que geralmente têm a mesma pronúncia e a escrita diferente. Isso foi sempre algo que eu tive que me dedicar um pouco a mais para não cair nessas pegadinhas, assim, vamos dizer. E
outra coisa que eu achava um pouco mais difícil era que à medida que o nível, né, dos livros eles iam avançando, o speaking ele tinha uma velocidade, principalmente em algumas atividades, mais acelerada. E aí eu pecava um pouco nisso, acho que porque não tenho tanta oportunidade de falar inglês quando eu não ia para a escola, né? Mas eu tentava me esforçar, é, assistir uma série sem legenda, para ir entrando no ritmo. E é legal para quem está acompanhando as nossas lives. Quem acompanhou a live de, acho que de 3 semanas atrás, da Karina, a Karina e o Lourenço concluíram o curso na UIN e quando eu perguntei das dificuldades, eles falaram coisas totalmente diferentes, né? Então, para a gente mostrar como que assim, não é que existe um aspecto que é mais difícil no inglês, né? Mas cada aluno vai ter um domínio melhor de um aspecto, ou vai ter mais dificuldade em outro, isso é normal, varia de pessoa para pessoa. Então, Lourenço, eu vou até te perguntar isso, o que você achava mais fácil nas nossas aulas? Eu sempre tive mais facilidade com a escrita, eu sempre consegui memorizar melhor a forma de escrever as palavras. E eu gostava muito da interação, sempre foi bem fluida, assim. Não era algo engessado, na onde eu ficava me martirizando para, tipo, poxa, eu quero falar isso, como que eu vou me expressar? Eu era natural, eu me expressava e se tivesse alguma coisa de incorreta, era uma troca mútua, assim. Isso mostra também é que você tem que principalmente se fazer entender, né? Tem uma matéria muito legal no inglês, onde que a gente aprende a dizer algo com outras palavras, né? A explicar o que a gente quer dizer. Eu falo que essa é uma das matérias mais importantes que a gente aprende, porque você aprende a se expressar de qualquer forma, mesmo que você não saiba uma palavra para completar o seu raciocínio, você consegue se expressar, né? Então, essa liberdade é bem legal. Lourenço, é, e vou falar tanto do período do seu curso. Vamos falar do período do seu curso primeiro e depois eu vou te fazer a mesma pergunta para atualmente, né? Então, quem estiver nos assistindo ainda não terminou o curso de inglês, quer começar o curso de inglês, não é todo dia que a gente conversa com alguém que fez todo o curso, hein? Então, se tiver perguntas, podem mandar as perguntas, tá? Fora da sala de aula, como que você praticava inglês? Boa pergunta. Aqui em BH, especificamente, eu sempre tive uma dificuldade maior em falar inglês, no ambiente fora da sala de aula, até mesmo porque eu nunca encontrei, né, muitos estrangeiros e pessoas de fora que estivessem aqui visitando e que coincidisse da gente se encontrar no mesmo lugar. Então, onde eu consegui mais praticar foi na internet, né? Fazendo amizades com pessoas de outros países. Tem alguns sites que a gente consegue se cadastrar e aí você vai conversando com as pessoas, você pode escrever cartas. Então, assim, eu sempre tentei encontrar outras estratégias que suprissem essa minha necessidade. Até quando eu entrei na universidade, e aí lá na UFMG eu tive maiores oportunidades de ler um artigo, né, em inglês, ou de encontrar alunos intercambistas. E acho que foi assim, onde eu consegui praticar melhor fora da sala de aula. É, isso é bem legal de você falar, porque nisso eu vou puxar um outro assunto. É, até para a gente situar depois, eu vou citar também lá no final o porquê que eu fiz essa pergunta. Eu lembro bem que durante o nosso curso, você fez uma viagem para o exterior, né? Aham. E aí, você não tinha concluído ainda, eu não tenho certeza se você estava no intermediário, se você estava É, no upper intermediate. Conta pra gente como foi essa experiência de ir para um país que tem o inglês como língua nativa e que você ainda não estava fluente em teoria. Como que foi isso para você? foi, como se diz, foi tentador, porque em diversos momentos eu queria me expressar em inglês,
mas ainda faltava, né, uma bagagem assim teórica e de conhecimento para eu conseguir me expressar completamente, mas por incrível que pareça, eu consegui me virar muito bem, assim, no início, claro que eu fiquei mais travado, porque, né, tinha saído do Brasil e cheguei num lugar onde as pessoas, obviamente, não falavam português, e aí, à medida que os dias foram passando, eu fui me soltando e fui pegando algumas coisas que eu escutava os outros, né, conversando, tipo na fila de um restaurante ou no supermercado, por exemplo. E aí eu fui me soltando, fui quebrando esse gelo e consegui, assim, me expressar até bem durante o período É, que eu estive lá. na sua opinião, enquanto aluno que foi ainda, estava estudando inglês, foi no exterior, você acha que o aluno ele precisa concluir o curso de inglês para depois viajar? Ou você acha que dá para o aluno viajar ainda estudando inglês? Com certeza, dá para viajar ainda estudando. Eu lembro que quando eu retornei, a gente até teve algumas discussões sobre coisas que eu escutei lá, algumas expressões e que não eram tão familiares. E, inclusive, eu acho que ir enquanto estudante é muito importante porque em diversos momentos você tem a possibilidade de ter um feedback. Eu lembro que eu fui numa lojinha para colocar, acho que película no celular, alguma coisa assim. E aí meus pais ficaram assim mais próximo da entrada e eu fui, falei sozinho, né? E aí no final eu lembro que o cara perguntou se eu era brasileiro e eu disse que sim, e ele se sentiu surpreso porque, segundo ele, eu consegui sair super bem no inglês. Isso sim me deu uma autoestima ótima, porque eu ainda, né, tava mais ou menos no meio da temporada, e eu falei, olha, com o que eu já estudei, acho que eu consigo me virar mais sozinho aqui. E é ótimo, foi engrandecedora essa experiência. Lourenço, eu na verdade, enquanto eu estava fazendo essa pergunta, eu ia fazer outra e acabei esquecendo. Você Uhum. citou alguns sites que você usava para praticar inglês, né? Aham. Citou sites que dá para você fazer amigos, dá para você enviar carta. Você lembra de cabeça o nome de algum desses sites para quem quiser acessar, quem tiver alunos nossos que estiverem assistindo, quiserem praticar o inglês? O que eu me lembro, assim, mais recente que eu utilizei, acho que ainda tem até um perfil nele, chama Interpals. Interpaus. Então, para quem quiser acessar Interpaus, indicação do Lourenço, aluno nosso que concluiu todo o curso de inglês. Lourenço, vamos falar então, vamos virar um pouquinho talvez mais pro hoje, Uhum. né? Você concluiu o curso de inglês tem quase um ano, na verdade, né? Nós já estamos no mês de julho, você concluiu, eu não lembro ao certo, foi setembro, outubro do ano passado. Uhum. Então, o que você tem feito com o inglês desde então? Você tem mantido em prática? O que você tem feito? Sim, eu mantenho essas amizades no exterior, né, que são as maiores oportunidades que eu tenho atualmente de praticar o inglês. Eu tenho alguns amigos também que falam inglês, então a gente às vezes faz um combinado, tipo assim, vamos conversar em inglês para praticar, né? E eu sempre assisto filmes, séries, músicas principalmente, em inglês. E assim, eu me esforço para não colocar uma legenda, ou se eu for colocar, eu colocar em inglês, para não perder assim, o ritmo. Porque eu percebi recentemente que o fato de não ter que ir para o inglês toda semana, de certa forma, ele prejudica porque eu não estou praticando diariamente, né? Fazendo uma lição, estudando gramática, ou praticando speaking, listening. Essa prática constante é muito importante para quem aprende inglês, né? O Henrique até citou bem na primeira live que a gente fez, que ele fez um paralelo com um exercício físico, né? E é isso mesmo, para você estar em forma no inglês, você tem que Uhum. praticar com uma certa frequência, né? Com certeza. Lourenço, você olhando hoje para trás, o que você diria que foi, assim, a principal diferença que fez na sua vida aprender o inglês?
Ah, acho que são inúmeras, principalmente acho que na faculdade foi um ambiente onde essa diferença foi bem nítida para mim, porque em diversos aspectos, se você vai participar de um projeto, se você se candidata para uma iniciação científica, se você tem né, uma língua, isso conta muito ponto. E também diversas referências que a gente lê, né, principalmente em inglês, isso facilita bastante, né? Entendi. Na... Pode concluir. É isso mesmo que eu queria falar. É, e tá nos seus planos aprender um outro idioma nos próximos tempos? Sim, Sim. eu O que quero você aprender pretende aprender? francês agora. Francês? Uhum. Você já teve algum contato com o francês? Eu gosto muito de música francesa. É, eu acho bem legal da forma com que eles pronunciam as coisas. E acho que agora que eu entrei na psicologia, o francês, assim, ele meio que é uma língua próxima do curso, né? Sim. Então, é um objetivo que eu tenho no futuro. Se você pudesse dar uma dica para o Lourenço de 2013 que estava começando o curso de inglês, ou para sua irmã quando estava começando o curso de inglês, para quem não sabe, a irmã do Lourenço é nossa aluna, né? Que dica que você daria hoje, tendo terminado o curso? Ah, por mais que pareça cansativo, vai dar seu gás. Não desiste, porque vale a pena. Ah, muito bom, muito bom. Eu tô vendo aqui, ó, alguns comentários aqui, a Karina falando que adorou o relato da sua experiência. Acredito que deve ter sido da sua viagem, né? Vocês falando da sua viagem. Tem um oi aqui da Pietra Nunes. A Pietra, minha aluna. Hi Pietra, how are you? Tem aqui da Karina de novo, ó. Até mesmo para processos seletivos conta muito, então tá falando do inglês, né? Do diferencial do inglês em processos seletivos. A Tânia está agradecendo pelo incentivo, né? Pela dica que você deu aí. E Lourenço, até para já que a gente está fazendo aqui, dando dicas, vou para um lado um pouco, um puxão de orelha em alguns alunos. O quão importante é fazer os para-casas toda semana? Hum, eu acho que é essencial, porque, assim, é um exercício de memória, e de recordação, né? Eu acho. Porque às vezes eu lembro, é, sei lá, minha aula geralmente, acho que eu fazia aula na sexta, se eu não me engano. E aí, quando eu deixava para fazer a lição, por exemplo, na quinta, eu ficava assim, nossa, no início da semana eu lembrava melhor o que eu tinha estudado e agora eu tô tendo que me esforçar mais para conseguir fazer isso aqui. Mas eu acho que as lições são, assim, essenciais, porque é um momento de estudo sozinho, né? Que você tá ali para, né, se forçar, falar, tipo assim, poxa, vamos tentar guardar isso aqui. Se não der certo, na próxima aula vai ter o apoio do professor lá. Assim, travou um pouquinho aqui para mim, Lourenço, durante a sua resposta. Não sei se foi isso o comentário da Karina aí falando o vixe. Não sei se foi porque estava travando ou só porque eu falei do puxão de orelha. Mas ela daqui a pouco ela conta pra gente o que foi nesse sentido. Mas sobre os para-casas eu vou reforçar ainda o que o Lourenço falou. A ideia, gente, a gente, como eu falei, é importante a prática, então a gente pratica, né? A gente tem ali a matéria na aula, você pratica de novo em casa e a gente pratica de novo enquanto corrige. Então a gente faz a mesma prática 3 vezes para ir solidificando o conteúdo, né? E obviamente, às vezes você pode falar, não, mas esse conteúdo aqui eu não aprendi tão bem e passou para frente, mas vocês podem ter certeza que o conteúdo ele sempre volta nos níveis da frente. E é isso que é muito interessante no método, né? Então, se você aprende hoje o present perfect, que é o terror de todo mundo no inglês, não quer dizer que você nunca mais vai ver ele depois. Você vai ver ele de novo, você vai ver de novo. E até nos livros avançados você vê novamente, né? Importante para a gente praticar. A Tânia, que é nossa aluna, está comentando aqui que ela também acha importante, que ela está aprendendo muito
e que ela é muito aplicada com o para-casa. E realmente é verdade, a Tânia é extremamente aplicada com os para-casas e está aprendendo muito bem. Uma pergunta da Karina. Lourenço, pensando na área de psicologia, quais as contribuições que o aprendizado do idioma pode ter? E colocou aí um adoro psicologia e coração. Vai lá, Lourenço. É, então, eu acho que a universidade como um todo, né, a gente usa muitas referências publicações de outras línguas, né? E na psicologia mesmo, eu lembro que no primeiro período, é, a minha veterana, a gente tinha uma matéria que chamava Processos Psicológicos Básicos, né? Na qual a gente estudava diversos estudos que foram feitos, né, nas áreas da psicologia. E aí eu lembro que quando eu fui encontrar, né, a minha psicomãe, como se diz, ela falou assim: olha, eu tenho o livro, que são os 40 estudos em psicologia, mas ele tá em inglês. Eu não sei se você lê inglês, mas eu tenho ele, se você quiser, eu te dou. Eu falei, não, tudo bem, pode ser em inglês. Até prefiro, que vai ser uma oportunidade que eu vou ter de estar praticando. E assim, foi ótimo, porque eu lembro de ler os textos em inglês e depois, né, na sala de aula, a gente ia discutir, pontuar alguns aspectos. E era ótimo, assim, o fato de ter lido em inglês e ali na hora eu estar pontuando coisas em português. Muito bacana, muito bacana. Tem um comentário aqui agora da Pietra. Quando eu comecei o seu curso, as minhas notas na escola melhoraram muito. A Pietra é nossa aluna da UIM. Pietra, depois você responde aí, você tem quantos anos? 8 ou 9? Ela é da nossa turma de kids lá da escola. Tô morrendo de saudade delas, porque felizmente para elas a gente não conseguiu continuar no online, é mais complicado, mas estou morrendo de saudade delas, doido para voltar a dar aula para elas. Aí, ó, ela respondeu que ela tem 9 anos. A Pietra tem 9 anos. Lourenço, antes da gente encaminhar para um final, que eu vou ter mais umas 3 perguntas, Uhum. primeiro eu vou deixar um espaço aberto aqui para você falar algo que você não falou, que você queira falar para os alunos que estão aprendendo inglês ou que vão começar a aprender inglês, para quem vai nos assistir. Se tem alguma coisa, por exemplo, que eu não perguntei e não te dei a oportunidade de falar, vou deixar aberto esse tempo para você falar e depois vou te fazer pelo menos mais uma pergunta. Eu acho que uma coisa assim que eu acho muito importante a gente, enquanto aluno de inglês, ter em mente não tenha medo de se expressar errado e de falar coisas erradas, né? Especialmente enquanto você está estudando, porque o professor tá ali para você, né? E também não se prenda no conteúdo que você está estudando, porque às vezes se surgir uma dúvida, mesmo que seja, se você tiver mais avançado e seja uma dúvida básica, pergunte, porque é assim que a gente vai construindo, né? Você vai tendo mais segurança para ir avançando ao longo do tempo. Eu vou ler um comentário do Diego aqui antes de eu te fazer mais uma pergunta. Ó. Também funciono desse jeito. Se eu estudo bem depois, tenho dificuldade de entender a matéria quando faço meus para-casas. Isso é importante, gente, principalmente para quem faz aula, faz uma aula por semana ou faz as 2 aulas no mesmo dia. É importante que você faça o para-casa assim, no meio da semana, né, entre as suas 2 aulas, para que você possa ter uma prática em dias diferentes. Porque se você concentrar só ali em 1 ou 2 dias muito perto um do outro, isso acaba atrapalhando um pouquinho o processo. Então é importante mesmo para quem faz aula, às vezes faz aula só na quarta, faz os para-casas no sábado ou na segunda, né? Não deixa para fazer na última hora, porque senão sua prática ela vai ficar meio atropelada. Ou então você vai acabar esquecendo o que você viu na aula se você ficar quase uma semana sem ver. É igual quando a gente faz, por exemplo, a gente faz a academia lá, a gente tem que fazer a ficha lá da academia. Você pula a ficha, fica difícil você fazer na outra, começa a doer. Então, assim, é importante a gente manter uma prática constante. O pessoal quiser mandar mais perguntas aí, pode mandar. Eu vou pedir para o Lourenço para a gente falar de um outro assunto. Lourenço, você está em qual período de psicologia? No segundo. No segundo.
Mas você estudou enfermagem por um tempo, né? Por quanto Sim, tempo que você estudou enfermagem? eu fiz 7 períodos. 7 períodos de enfermagem. Então, você como estudante muito tempo da área de saúde, a gente está vivendo uma questão bem complicada na saúde, né? No mundo inteiro como um todo, mas que tem se agravado cada dia mais no nosso país. Você como estudante de enfermagem por tanto tempo, é, como que você vê isso? O que você tem para falar desse momento que a gente está vivendo e quais conselhos você deixaria para quem está nos assistindo? Olha, esses dias eu estava até pensando um pouco sobre isso. E uma das coisas que eu gostei muito enquanto eu estudei enfermagem era sobre ações de prevenção, né? Que são principalmente desenvolvidas nas unidades básicas de saúde, né? E, e a partir desse ponto, eu me peguei pensando sobre o quão importante é a gente, né? Ter atitudes básicas, mas que são muito importantes para assegurar a nossa saúde, né? Usar máscara, ter sempre um álcool em gel ali para quando você precisar, né? E fortalecer o distanciamento social e ir caminhando da forma, né, que você se sinta bem e respeite o que é preconizado pelos órgãos responsáveis, né? Isso, muito importante. E até por esse momento, né, Lourenço, a gente tá fazendo aqui essa live aqui à distância, né? Estão ficando cada vez mais comuns essas lives. Você, em algum momento, no inglês você não chegou a estudar online em nenhum momento, né? Não. Você, nesse período que a gente está agora, você está estudando online? Ainda não, mas a UFMG ela prevê um retorno a partir do dia 3 de agosto. Daqui um mês, Ah, mais ou menos. daqui a um mês, né? Mais um comentário aqui, ó. ArteSul BH. Parabéns pelo término do curso. Muitas outras conquistas virão ainda. Beijo pra você, Lourenço. Aí mandou Obrigada. um recadinho pra você. Lourenço, eu vou caminhando pro final da nossa live. Queria já agradecer a você mais uma vez. Agradecer a todo mundo que nos assistiu, que está nos assistindo, ou que esteja nos assistindo depois, né? A gente vai pôr lá no Facebook, vai ficar disponível no IGTV, aqui no Instagram. Mas eu queria que você finalizasse a nossa live em inglês, que você encerrasse, desse o seu boa noite em inglês. Eu já vou me despedindo do pessoal e deixo para você encerrar em inglês com a gente. Tá bom. Vamos lá, né? Vai dar uma travadinha, mas... So, hey guys, really grateful to have all of you with us at this moment. Very important, and I'm really glad to make it with Win English Idiomas. Um, and I hope you keep on focused in studying English and trying to make better every day. Ok, thank you very much, Lourenço. Eu tenho um último recado, tá vendo? Esqueci do último recado, mas ele pode ser agora, é um momento propício. Na semana que vem, a live de semana que vem, a gente vai entrevistar o Alex Levantino. O Alex ele é representante da English School of Canada, uma das nossas parceiras de intercâmbio. Então nós vamos falar um pouquinho de intercâmbio para o Canadá, ver como que está a situação lá em Toronto, né? Quando que eles pretendem reabrir as escolas. E vamos falar de cursos online, né? A English School of Canada está com cursos online disponíveis. A gente vai falar um pouquinho disso na semana que vem. Então, quem tiver interessado em fazer um intercâmbio, se vocês conhecerem amigos que estejam interessados em fazer intercâmbio, não percam a live de quarta-feira que vem, no mesmo horário, às 19 horas. Ok? Lourenço, Okay, thank you very much. I'm the one to thank you. Thank you. Have a good night. You too. Thank you to everyone that is watching our live. And bye-bye. Bye bye. See you. See you.